Você realmente acredita que bilionário é aquele cara com um iPhone dobrável na mão, carro de luxo na garagem e viagem marcada para Dubai no fim de semana? Então segura isso. O Jeff Bezos só toma 3 decisões por dia. O Elon Musk planeja cada minuto. E o Warren Buffett passa 80% do tempo lendo. Esses caras não jogam o mesmo jogo que a maioria. Eles seguem um manual que a classe média insiste em ignorar. E o mais assustador? Esse manual não exige dinheiro para começar, só hábito. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 hábitos que os bilionários cultivam em silêncio, enquanto a maioria vive ocupada demais para perceber. E olha só, esses hábitos não são segredos guardados em cofres. Eles estão aí, na sua frente. Mas só quem presta atenção consegue aplicá-los. E só quem aplica, foge da média. Antes de continuar, deixa eu te entregar algo. Na descrição tem um mini curso gratuito. Baixa lá e aprende como montar sua primeira renda passiva online antes do mês acabar. É conteúdo sério, direto e sem enrolação. Agora volta aqui, porque o primeiro hábito que você vai descobrir já derruba uma mentira que contam desde a escola, que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo. Bilionários não vivem apagando incêndio, eles vivem evitando incêndio, enquanto a maioria passa o dia inteiro reagindo à notificação, problema, conta, boleto, pedido, crise. Eles só se movem por uma razão: resultado de longo prazo. E aí vem a pergunta que vai te incomodar e precisa incomodar mesmo. Você está agindo como quem quer enriquecer? Ou como quem está tentando sobreviver mais uma semana? A verdade é que quem ignora esses hábitos, paga caro. Não em dinheiro, mas em tempo desperdiçado, energia desperdiçada, vida desperdiçada. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar um segredo que poucos falam. O hábito silencioso que separa quem sonha da boca para fora, daqueles que constroem riqueza real mesmo começando do zero. Se você sair do vídeo agora, vai continuar com a sensação de que falta alguma coisa. Vai continuar lutando todo mês, sem perceber que o que te prende não é a falta de dinheiro, é a falta de hábito certo. Esse é o Provérbios da riqueza. Aqui a gente não te dá migalhas, a gente te entrega o mapa. E hoje, esse mapa começa com o primeiro hábito. Você já parou para pensar quantas decisões realmente importantes você toma por dia? A maioria das pessoas vive apagando incêndio, mas os bilionários vivem evitando incêndio. O Jeff Bezos uma vez disse: se eu tomar apenas 3 decisões por dia, que sejam as certas. Parece pouco, né? Mas é justamente essa diferença de mentalidade que separa quem trabalha o dia todo, de quem constrói fortuna com poucas escolhas, mas extremamente bem feitas. Tim Cook, CEO da Apple, por exemplo, só aceita compromissos que movimentem a empresa na direção dos resultados. Se não vai levar a Apple para frente, ele recusa, sem peso na consciência. Já Elon Musk vai além. Ele organiza o dia inteiro em blocos de 5 minutos. Isso mesmo. Cada pedacinho do tempo dele tem um propósito definido. Não existe espaço para improviso. E qual é a lógica por trás disso? Eles vivem aplicando o princípio de Pareto. Você já ouviu falar? Segundo essa regra, 80% dos resultados vêm de apenas 20% das ações. O segredo não é fazer muito, é fazer o que realmente importa. Enquanto você tenta dar conta de tudo, responder mensagens, resolver pequenas urgências, os bilionários estão focando no 1% de decisões que podem gerar 99% de retorno no longo prazo. E acredite, isso é mais comum do que parece. De acordo com a Forbes, mais de 80% dos bilionários entrevistados em 2023 afirmaram seguir rotinas altamente seletivas e minimalistas. Eles não correm atrás de tudo, correm atrás do essencial. E você pode aplicar isso na sua vida, mesmo sem ter um patrimônio de bilhões. É simples. Todo começo de dia, anote as 3 tarefas que mais te aproximam da liberdade financeira. E só comece o dia quando souber exatamente quais são. Esqueça o resto. Desligue as notificações. Evite as reuniões que não te levam a lugar nenhum. Você não precisa ser CEO da Apple ou fundador da Amazon para isso. Você só precisa proteger seu tempo com a mesma disciplina que um bilionário protege os bilhões dele. E aqui vai um ponto que quase ninguém te fala. Não é o cansaço que te impede de vencer. É o mau uso da sua energia mental. Segundo o Instituto de Produtividade de São Paulo, brasileiros gastam em média 3 horas e 42 minutos por dia, só em redes sociais, mais do que o tempo gasto com estudo,
descanso ou investimento pessoal. Agora imagine se você redirecionasse uma parte desse tempo para aplicar o que está nesse vídeo. Não precisa cortar tudo, mas precisa decidir o que entra na sua mente todos os dias, porque é isso que vai determinar o que sai dela nos próximos anos. E só para quem está aqui desde o começo, se você ainda não viu, tem um mini curso gratuito na descrição, com um QR Code na tela. Lá, eu explico como montar sua primeira renda passiva online, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. É direto, prático e sem enrolação, mas segura essa. De nada adianta escolher as tarefas certas, se a sua mente está vazia de conteúdo valioso. É como querer dirigir um carro com o tanque seco. Você pode ter o mapa certo, mas não vai sair do lugar. É aí que entra o segundo hábito dos bilionários. Eles alimentam a mente com a mesma prioridade que alimentam os investimentos. E olha, se você acha que leitura é perda de tempo, talvez esse seja o hábito que mais vai te confrontar hoje. Porque quem ignora conhecimento, acaba trabalhando para quem não ignora. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que Warren Buffett lê mais de 600 páginas por dia, e por que Elon Musk aprendeu ciências de foguete lendo livros comuns. Essa parte vai te mostrar o que realmente alimenta a mente dos bilionários, e como você pode fazer igual, mesmo sem um centavo para investir. Mas se sair agora, vai continuar vivendo preso entre tarefas urgentes e resultados fracos. O verdadeiro progresso começa no próximo bloco, e a próxima verdade vai desafiar o que você acredita sobre educação, sucesso e dinheiro. Você já entendeu que não é sobre fazer muito, mas sim fazer o que importa. Agora é hora de entender o segundo hábito que os pobres ignoram e pagam caro por isso: aprender como um bilionário. E aqui não estamos falando de aprender para tirar nota boa, ou para impressionar os outros com diploma na parede. Estamos falando de aprender como um ato de sobrevivência financeira. O conhecimento não é um acessório de luxo, ele é capital, é um ativo. E um ativo que, ao contrário do dinheiro, ninguém pode tirar de você. Segundo dados do Relatório Mundial de Capital Humano do Fórum Econômico Mundial, pessoas que dedicam pelo menos 30 minutos por dia ao aprendizado têm um crescimento de renda 27% superior à média. A questão é que os pobres, em sua maioria, foram ensinados a estudar apenas para obedecer, para passar em prova, para ter um bom emprego. Mas o rico estuda para resolver problema, para antecipar tendências, para encontrar caminhos que os outros ainda não viram. A leitura, o aprendizado, o estudo contínuo, isso não é opcional. É exigência básica se você quer construir riqueza. Aprender como um bilionário não significa ler 10 livros por semana. Significa colocar o aprendizado como prioridade no dia. Trocar 15 minutos de rolagem no Facebook por um capítulo de um livro. Trocar o noticiário da CNN pela leitura de um artigo sobre negócios. Trocar a conversa fiada do grupo do Whats por um vídeo educativo. O conhecimento compõe, e ele compõe mais rápido que o dinheiro. É por isso que quando você observa quem está em crescimento, quem está expandindo seus ativos, essas pessoas estão sempre aprendendo algo novo. Não são só livros, é o podcast no caminho do trabalho, é o documentário ao invés da novela, é o curso gratuito de 20 minutos, ao invés do vídeo de pegadinha. Segundo uma pesquisa da Infomoney publicada em 2024, o hábito de aprendizado contínuo é o que mais se repete entre milionários que construíram fortuna do zero. Eles sabem que conhecimento se transforma em visão, e visão transforma em atitude, e atitude certa, no tempo certo, vira lucro. Enquanto muitos esperam uma oportunidade cair do céu, quem aprende cria a própria oportunidade. Não se trata de estudar para ser gênio, se trata de estudar para não ser enganado, para não cair em golpes, para não ser mais um que aceita tudo o que o patrão manda. Quem sabe mais, sofre menos, decide melhor, lucra antes. E aqui vai uma verdade dura: se você é adulto e não estuda mais nada, você está ficando para trás. Está virando presa fácil no mercado. A tecnologia não vai esperar você se atualizar. Os impostos não vão esperar você entender como funcionam. O sistema financeiro não vai te dar segunda chance, só porque você não estudou antes. Aprender, hoje, é um ato de rebeldia contra a mediocridade. E só quem decide fazer isso todos os dias é que vai estar preparado quando a próxima crise chegar. Porque a crise não avisa, mas o conhecimento protege. A promessa que eu fiz no início continua de pé.
você vai aprender os 5 hábitos mais poderosos dos bilionários ainda nesse vídeo. Mas se sair agora, vai perder o próximo hábito, que revela o que eles fazem logo nas primeiras horas do dia, e que muda completamente o ritmo e a produtividade deles. E essa parte é ainda mais importante do que tudo que falamos até agora. A diferença entre quem só sobrevive e quem prospera está num detalhe quase invisível. Enquanto uns esperam um momento perfeito, outros simplesmente começam. O que separa o bilionário do quebrado não é o tamanho do salário, mas o tamanho da decisão. Bilionários não começaram com milhões, começaram com disciplina, com uma rotina pequena, mas diária, com uma escolha de longo prazo. Esse é o segredo que ninguém quer ouvir porque exige o que poucos estão dispostos a fazer: constância mesmo sem resultado imediato. Um estudo publicado pela revista Psychology Today mostrou que hábitos consistentes de foco e organização são mais eficazes para o sucesso financeiro do que inteligência acima da média ou herança familiar. Isso significa que você tem mais chances de mudar de vida com uma agenda na mão do que com uma ideia brilhante sem ação. E sabe o que mais? A ciência já comprovou que quem se compromete com o hábito de leitura por 15 minutos ao dia melhora sua tomada de decisão, memória e visão de longo prazo. Mas, enquanto isso, milhões de brasileiros passam 3 a 5 horas por dia no celular, sem nenhum retorno. Trocar 15 minutos de distração por 15 minutos de construção pode parecer pouco, mas é o suficiente para dobrar sua renda em menos de 12 meses. E não sou eu quem diz. É o relatório da Infomoney de 2023, que mostrou que os brasileiros que criaram rotinas focadas em aprendizado tiveram aumento médio de 27% na renda anual. Não precisa esperar ter dinheiro para aplicar os hábitos de bilionários. Comece com o que você tem: um bloco de notas, um horário fixo, uma manhã bem vivida. Você pode até estar no fundo do poço agora, mas se escavar o fundo e plantar uma semente, amanhã você colhe sombra. O problema é que muita gente enterra os próprios sonhos no mesmo lugar onde enterraram as desculpas, e isso sim é o verdadeiro fracasso. Lembra da parábola dos talentos? Em Mateus 25, um dos servos enterrou o talento por medo de perder. Resultado, foi tirado dele até o pouco que tinha. Essa passagem não fala só de dinheiro, fala da sua atitude, da sua coragem de usar o pouco para gerar muito, da sua fé em plantar sem ver ainda a colheita. Quem esconde o talento por medo, perde. Quem arrisca com sabedoria, multiplica. E se você chegou até aqui, é porque há uma semente dentro de você, uma vontade de mudar, de sair da média, de construir algo que ninguém na sua família teve coragem de tentar. E para que eu saiba que quem realmente chegou até aqui no vídeo, comente aí embaixo: serei bilionário. Esse comentário deve ser escrito e falado ao mesmo tempo. Ele é uma bomba na sua realidade. Haverá uma energia fluindo através dessas palavras na sua vida. O seu futuro não está nos milhões que você ainda não tem. Está no que você vai fazer com os minutos que ainda tem hoje. E como diz Provérbios 13:11, a riqueza adquirida com pressa diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. Quem enriquece de verdade não é o mais inteligente, nem o mais rápido, é o mais consistente. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta: bilionários não esperam um momento perfeito, eles criam o próprio momento, mesmo quando tudo parece contra. Eles não começam grande, eles começam mesmo quando tudo está pequeno. Eles não buscam garantias, eles testam o caminho. Porque quem trava está sempre esperando a melhor fase, o melhor cenário, a melhor condição. E essa fase nunca chega. O diferencial está em agir, em fazer o que pode com o que tem. Dados da Harvard Business School mostram que 65% dos negócios bem-sucedidos começaram com recursos mínimos, mas todos tinham algo em comum: consistência e visão de longo prazo. Quem espera o ideal, não cria nada. Quem age no real, constrói o impossível. O segredo não é dar um salto, é dar passos contínuos. E é por isso que tantos desistem no início, porque começaram motivados, mas sem método. É aqui que entra o valor dos hábitos que você viu até agora. Eles não servem só para quem tem muito dinheiro, eles funcionam exatamente para quem ainda não tem nada. Porque hábitos constroem estrutura, e estrutura cria liberdade. Você não precisa de milhões, precisa de um bloco de notas, um horário fixo de leitura, uma manhã bem usada. A Bíblia diz, em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse é o fundamento da riqueza.
Quem administra o pouco com sabedoria, acaba sendo confiado com mais. Mas e se, além de aplicar esses hábitos, você pudesse também transformar o seu tempo livre em dinheiro real, sem depender de promessas milagrosas, sem precisar aparecer? Sim, isso é possível, e o primeiro passo está no conteúdo certo. Se você sente que precisa sair do lugar, mas não sabe por onde começar, talvez seja porque você ainda está tentando resolver um problema novo, com a mentalidade antiga. E como diz o ditado, se nada mudar, nada muda. A diferença entre quem cresce e quem trava está aí. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. Enquanto muitos ficam estagnados esperando motivação, os que prosperam escolhem o compromisso. Motivação começa, mas só o compromisso termina. Você pode ser pai, pode estar sem tempo, pode ter dívidas ou dúvidas, mas se escolher fazer do seu dia um tijolo bem colocado, logo você terá um castelo onde antes só havia poeira. E acredite, não é sobre ter sorte, é sobre ter direção. A vida financeira muda quando você entende que o problema não é começar pequeno, é permanecer pequeno por medo de agir. E aqui está o ponto que diferencia quem prospera. Eles não esperam sentir confiança para agir, eles agem, e a confiança vem depois. O momento é agora, não amanhã, não depois que sobrar tempo, é agora, com o que você tem em mãos. Porque quem planta hoje, colhe o que ninguém entende amanhã. Esse é o poder que está diante de você, e só você pode escolher usar. Você pode passar uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, ou pode decidir construir um alicerce que produz riqueza mesmo quando você para. Os hábitos que você cultiva em silêncio são as sementes invisíveis da sua liberdade visível. A maioria ignora isso, prefere soluções imediatas, corre atrás de atalhos que custam caro. Mas quem planta com paciência, colhe o que poucos têm coragem de esperar. Quando você começa o dia com clareza, estuda com intenção, escolhe com estratégia, se conecta com sabedoria e age com resiliência, você entra numa rota que não depende de sorte nem de aplauso. A verdade é que riqueza não começa na conta bancária, começa no coração, na mente e nos hábitos silenciosos que ninguém vê. É por isso que muitos nunca mudam, porque preferem continuar repetindo o que dá conforto imediato, mesmo que isso custe uma vida inteira de arrependimento. Mas se você chegou até aqui, você não é a maioria. Você é aquele que entendeu que o verdadeiro poder está em quem escolhe o longo prazo. E sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 13:11 afirma: os bens que se ganham rapidamente diminuem, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Esse princípio funciona até hoje. Quem junta pouco a pouco com sabedoria, disciplina e coragem, acaba tendo o que os outros só sonham. E se você quiser aplicar tudo isso na prática começando com o que tem, do jeito que está, o guia completo para começar a ganhar dinheiro online sem experiência já está disponível na descrição. É simples, direto e feito para você. Agora, uma reflexão final. De que adianta aprender tudo isso, se você continuar vivendo como alguém que não acredita no próprio futuro? Tem gente que sabe o caminho, mas prefere continuar parado. E tem quem escolhe começar, mesmo com medo. A pergunta é: quem você vai ser a partir de hoje? Porque se você quer mesmo entender por que alguns bilionários escolhem viver como pobres, o vídeo que está aparecendo agora no meio da tela vai te mostrar uma verdade que pouca gente teve coragem de contar. 10 bilionários que escolheram viver como pobres, e o motivo vai te surpreender. Clica agora e vê até o fim, porque essa história vai virar uma chave que pode mudar tudo.